Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre educação de filhos. Nós vemos que hoje os pais, eles trabalham, né? Então, eles não têm muito tempo de ficar com os filhos. E o pouquinho de tempo que eles têm, o que eles fazem, eles vão ver, né, as atividades deles da semana que passou. Um exemplo, né? Quando a família está toda reunida à noite, observa que o pai está no celular, a mãe está na TV e o filho está a esmo, né? Tentando, né, chamar a atenção do pai ou da mãe, mas infelizmente nenhum dos dois para dar essa atenção para o filho. Principalmente aquela criança de 3, 4, 5 anos, 6 anos. De 3 para cima, né? Que de 2 aninhos ela fica mais no cantinho dela brincando. Mas a de 3 aninhos a gente já observa que os pais já não querem mais ficar com a criança, dando atenção para a criança. Muitas das vezes os pais levam as crianças, né, para a creche, às vezes fica o dia todo lá para ser educado por quem? Por professores. Só que lá na escola não tem um professor que ensina o que a família, que é dever da família ensinar, que é a educação com outros, né, semelhantes. E a gente vê que a criança, quando ela não tem um amparo, uma educação em casa, é uma criança agressiva, é uma criança que quer tudo só para ela, possessiva, né? Uma criança possessiva, agressiva, que quer chamar a atenção. E essa criança fica um adulto. Ela vira um adulto dessa forma, uma criança, um adulto chato, um adulto impertinente, né? Quando chega próximo de você, aquela criança, aquele adulto, ele é mal-vindo, né? Ele não é bem-vindo. Então, e o que acontece com essa criança? Quantas vezes, né, a gente vai, você que é mãe, vai uma consulta médica, chega lá, você pode ser uma mãe que educa seu filho ou não também, né? Só que a criança tem tendência de pegar o brinquedinho do amiguinho, né, que tá lá na sala de espera para ser consultado. E muitas das vezes ela agride a outra criança para pegar o brinquedo da outra criança. E isso a mãe dá uma risadinha, né? Ai, meu filho, não faça isso. Agora já é tarde. Você não educou em casa. O que você começa a observar que o seu filho é um ser, vai ser um ser chato, vamos dizer assim, quando adulto. Quando a criança é muito possessiva num brinquedo, você sempre, quando for dar algo para sua criança, você reparte no meio. Se você for dar um pedaço de bolo para ela, reparte no meio, um pedacinho para ela e um pedacinho para você. Tudo tem que ser dividido para a criança. Você nunca dá tudo. Se ela quer, eu quero tudo, você não dá. Mesmo que você não vá comer, você fala assim, esse daqui é meu, vou comer mais tarde. Ela tem que respeitar o pedaço dela, ela tem que entender que aquilo ali é dela, você deu para ela. E não simplesmente deixar que ela coma tudo, porque ela vai criar problema para você mais tarde. Tem muitas crianças que elas ficam observando quando você divide as coisas com elas. Então, se você não divide maior para elas, elas reclamam. Elas querem mais algo de você. Muitas crianças, elas deixam de comer o alimento dela, que você dá para ela, alguma coisa que você dê para ela, ela deixa de saborear, de comer, observando o que você vai fazer com o que você comeu, se vai sobrar ou não. E se sobrar no prato, ela vai pegar. Então, isso é uma criança mal educada. Escola não ensina isso para o seu filho.
Quem deve ensinar isso para o seu filho é você, mãe, é você, pai, porque você é o espelho do seu filho, aonde ele estiver. Porque aonde o laço materno é a identidade do filho. Então, se o seu filho hoje é um filho rebelde, mal educado, é porque o seu lar, você e seu marido, é mal educado. Desculpa eu falar isso. Talvez seja um tapa na cara que eu tô dando para vocês, mas não leve para esse lado, mas leve para o lado de aperfeiçoamento na vida de vocês, para que isso não progride. Vamos cortar o mal pela raiz, né? Vamos educar, tanto você quanto seu marido se deve educar, ou as pessoas que envolvem a sua casa, família, né? Filho, outras. Recentemente está saindo um vídeo, eu vi, foi no Facebook, uma professora ensinando o modo de etiqueta para 3 alunas, né? 3 crianças, 3 pessoas. E ao ver o comentário, ela estava ensinando como usar talheres, né? Como que você deve usar talheres. Por que essa professora estava ensinando? Com certeza, essas crianças são de uma pessoa mais bem, né, evoluída, que está ensinando os filhos a se portarem na mesa, a usar talheres. Que talheres? Talvez uma coisinha simples. É pegar o garfo e comer, pegar uma colher e comer. Tem muitos adultos que não comem com garfo, só come com colher. E dentro da etiqueta, é feio comer com a colher, porque a colher, ela pega mais alimento e enche muito a boca, e a pessoa fica comendo assim, ó. E não é educado. E muitas pessoas, até adulto, eles não comem com a boca fechada, eles comem com a boca aberta, tá no meio de todo mundo falando e caindo comida. Então, essa professora estava ensinando etiqueta, modo, né, como se comporta numa mesa. Que é bonito, é uma coisa linda de ver, é uma coisa que está aperfeiçoando os filhos, né? A mãe está preocupada com a filha dela, então colocou ela. E os comentários que teve dessa professora foram terríveis. E não foram crianças que comentaram, sim adultos que estavam comentando. Que é uma besteira, que come do jeito que quiser, que esse negócio de usar talheres, de usar garfos, usar faca, isso é besteira, quando tá com fome, come qualquer coisa. Lá não sei na onde, ainda até colocam, né? Lá na faixa de Gaza as pessoas estão esganadas, comendo até crua. Mas é falta de quê? De educação. De educação. Não é porque a multidão faz que você vai fazer. É lindo você ver uma criança, né, uma jovem, uma mulher, um homem, né, se comportar numa mesa. Gente, é a coisa mais linda, é a coisa mais... E é uma coisa sagrada ali. É uma coisa sagrada. Deus, ele nos dá o alimento. Então não temos que ficar esganados para querer comer aquela comida como se, né, devorasse em 1 minuto. Não tem necessidade. Aprenda regras de etiqueta, é uma coisa muito bonita. E isso se aprende em casa. Quando não aprende em casa, né, tem uma professora que ensina essas regras de comportamento. Muitas crianças, elas deixam, né, os pais envergonhados, né, quando saem com os filhos, ficam envergonhados, porque a criança quer comer. Quantas vezes que eu já saí com rodas de amigos e eu me senti envergonhada, porque criança foi tão guloso para comer a determinada comida que comia, parecia que só tinha ele na mesa, ele comendo com maior rapidez, como se ele não comesse, ia faltar para ele. Ele já tinha enchido o prato e ainda estava de olho na comida que estava na bandeja da mesa. Olha que coisa horrível. Pessoas todas conversando, todos se distraindo, e a criança só preocupada em comer, 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 comer. Ela nunca se sacia. Isso é gula, isso é pecado. Até porque isso é pecado.
para vocês terem uma noção. Então, temos que educar os filhos desde casa. Para vocês terem uma ideia, na minha casa eu tenho 4 cachorrinhos. Eu coloco comida do mesmo tanto que eu coloco para um, eu coloco para os 4. Cada um tem seu pratinho de comer. E se um não está disposto para comer aquela comida naquele horário, a comidinha dele fica ali. Nenhum outro come a comida dele. Cada um come a sua e se satisfaz e vai deitar no cantinho deles. E deixa a comidinha do outro lá. Aquela comidinha do outro estraga se ele não comer. Os outros não comem a comida dele, porque sabe que aquela comida não é deles. A comida deles eles já comeram. Isso eu ensinei desde pequeno, eu ensino para meus cachorrinhos também. Então, eles não comem também coisas na rua, que eu não deixo eles comerem. Quando eu saio com eles na rua, eu não deixo. Então, gente, a gente tudo é educação em casa. Se o seu filho está fazendo você passar vergonha na rua, a culpa é sua, não é da escola, não. A escola tem a obrigação de ensinar o alfabeto. Não, a não ser que você pague por fora, né, um valor por fora, para seu filho ser educado, né? Mas a educação maior, ela vem, como diz o ditado, né? Ela vem de berço. É necessário que você, então, né, educa seu filho, para que não cresça, né, um adulto indesejável, um adulto chato, né, que conviver com as pessoas, tem pessoas que vai conviver com elas, nossa, é terrível conversar com as pessoas, vem com cada conversinha chata, sem graça, não tem, principalmente o homem, né, tem aqueles homens sem graça que chega perto de você com uma conversinha sem graça, achando que é o máximo, achando que ele tá, né, no topo. E isso é feio. Então, tá aí a dica para vocês. Vamos educar os nossos filhos em casa. Presta mais atenção no seu filho. Conversa com ele. Brinca com ele. Para que ele possa saber também lidar com outras pessoas. Brincar com outras pessoas. Porque é difícil. Às vezes a criança ela tem até dificuldade de se desenvolver na escola por timidez, porque em casa ela fica tímida, ela fica só no telefone, celular, não conversa com o papai, não conversa com a mamãe. Aí chega na escola, ela fica no cantinho e já tem aquelas outras crianças, né, que é super imperativas, né? Ela já conversa com todo mundo, já vai chegando, também é um modo de também uma falta de educação, né? Já vai chegando, já vai pegando o que não pode, o que não é dela. Então, tudo tem que estar dentro de um limite, de um controle. E isso não é só, isso aí é para rico. Não é não, gente. Isso aí é para a sociedade em geral. Porque todos se convivem num só mundo. Nós estamos todos aqui num mundo só. Ah, meu filho não convive com pobre, meu filho só convive com rico, eu não preciso dessas coisas. Não. Seu filho convive com pobre, que o mundo é mais... A porcentagem de pobre no mundo é bem maior do que do rico. Então, seu filho vai precisar de conviver com o pobre, sim. Então, ele tem que aprender também a lidar com as pessoas, a respeitar as pessoas, o simples e o humilde, o rico, né? Então, nós temos que ensinar os nossos filhos. Tá aí uma dica para você, pai, para você, mãe, que talvez vocês, adultos, são mal educados. Também tá na hora de vocês, ainda dá tempo de vocês se corrigirem, pesquisar, estudar, para vocês terem um comportamento, né, que possa ser um comportamento digno, né, de um ser humano. Fica aí a dica. Nem precisa, pode encher o meu comentário aí, tá? Mas esse vídeo é para uma ajuda, né? É uma ajuda que eu tô passando para todos vocês. Que às vezes a pessoa fica com uma mentalidade tão fechada que não ampla essa mentalidade deles para outros, né? Outros, como fala,
uma outra coisa. Fica só naquilo, achando que ele é o poderoso, ele é o todo bom, todo mundo tem que obedecer a ele. E não é assim. Nós convivemos numa sociedade que nós vamos encontrar pessoas ruins, pessoas boas, pessoas simples, pessoas ricas, pessoas de tudo quanto é tipo. Então, nós temos que aprender a lidar com todas as pessoas. Então, é uma dica aí para os pais começarem a cuidar dos seus filhos desde pequenininho, para que ele cresça um homem sério, um homem comprometido com a sociedade, que não venha fazer vergonha nem para papai, nem para mamãe, né? Em consultório médico, no supermercado, né? Tem criança que entra no supermercado, nossa vida, a mãe tem que ficar ali, né? Brigando com ele com aquele berreiro, porque não houve educação em casa. Se houver educação em casa, tudo isso se resolve. Um forte abraço para você, que eu espero que você não fique magoada com esse vídeo, mas que esse vídeo venha servir para você de um aprendizado, né? Que isso tudo seja um aprendizado para vocês, tá bom? É o que eu desejo de todo o meu coração. Cuida dos seus filhos, papai e mamãe. Observe o que eles estão fazendo. O que eles estão... Como que a gente começa a observar seus filhos? Você sabe. Eu tenho certeza que você sabe. Um beijo para todos e até o próximo vídeo.